De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter. Nesse conteúdo aqui quero trazer informações, detalhes e exclusividade em alguns temas aqui, hein? Sobre negociação que o Inter tem avançada, a entrevista do Fabinho para o Wagner Martins, quem deve ganhar mais chances no elenco nesse ano. Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, que isso tudo é muito importante. E eu já deixo de cara aqui de arranque a dica para você, o site tá aqui na descrição, da Minimal Club, a parceira aqui do canal, a melhor camiseta básica do Brasil. Como essa aqui, ó, por exemplo, que não encolhe, não fica mais larga, não dá bolinha quando lava na máquina e, além de tudo, quando você veste, ela valoriza no caimento o corpo masculino. É uma camiseta totalmente diferente, feita com algodão egípcio. Eu garanto, compra que tu não vai te arrepender. Lá no site, que eu repito, tá aqui na descrição o link, você usa o cupom FLORES e tem desconto em todos os itens do site. Nas camisetas, nos kits de camiseta, nas cuecas, na coleção de inverno que chegou com tudo, com jaqueta, com suéteres, tem tudo, calça, tudo lá. E com o cupom FLORES o desconto é bacana, é uma baita para você comprar lá no site da Minimal Club, o link tá aqui na descrição. Valeu, Minimal Club, parceira do canal. Olha só, o Inter tem vários tópicos, vários assuntos, e eu quero começar com um deles aqui, que ele se divide, tá? A partir da entrevista do Fabinho Soldado, que conversou com o Wagner Martins, e nessa entrevista para o Vaguinha, ele fala, por exemplo, sobre um jogador que vai ganhar mais oportunidades, que é o Benjamin, o volante ganês, que está renovando o seu contrato com o Inter, inclusive. Ele está negociando essa renovação de contrato e deve renovar o vínculo por 4 anos. Mas mais do que isso, o Inter projeta ele como um dos principais jogadores, o principal da base, para ganhar chances nesse ano de 2026, nessa segunda metade, especialmente porque o Inter deu uma olhada com atenção na situação do Benjamin. Eu já tinha trazido alguns detalhes, mas o Fabinho falou abertamente sobre isso nessa entrevista. O Inter foi conferir a situação do Benjamin em Alvorada, ele estava morando próximo do CT da base, o Inter trouxe ele para Porto Alegre, né, deu um apoio com a assistência social, fez até um exame, né, odontológico completo, uma avaliação para ver como é que estava a situação do jogador, tudo isso para recuperar ele, porque o Benjamin sofreu com várias lesões desde que chegou a Porto Alegre, no time sub-20, ele é capitão da seleção sub-20 de Gana e teve dificuldade até para jogar e ser convocado lá, porque não conseguia ter sequência, né, muitas lesões mesmo, que o Inter acabou tendo desse jogador. E o Benjamin, ele é a grande aposta do Inter em termos de base para a segunda metade do ano. O Inter projeta que o elenco tenha mais jogadores da base na segunda metade, nesse segundo semestre. E o Benjamin, sendo o principal da base nessa aposta do Inter, ele é o grande candidato a chances nessa temporada. É um jogador que o Inter aposta muito. O Jeremias Werneck já tinha trazido uma informação também lá nos Setoristas, no canal do JB, projeto do qual faz parte, dizendo que o Inter vê o Benjamin como um ativo de janela de transferências. Então, quando se fala naqueles 20 milhões, 200 milhões, aliás, que o Inter tem que arrecadar na janela de transferências, com vendas, porque o Inter colocou isso no orçamento, o nome do Benjamin está nessa lista aí. O Inter acredita que pode fazer dinheiro com ele. Bom, contratações, negociações, saídas e chegadas. O Inter tem conversas em andamento para fazer a contratação de um zagueiro. O Inter já abriu essas negociações. O Fabinho Soldado não confirma que o negócio pelo zagueiro esteja avançado, mas confirmou para o Vaguinha nessa entrevista que o Inter, inclusive, já descartou alguns nomes. Alguns caras que o Inter fez contato e aí não ouviu muito interesse, né? Ou então o jogador ficou de dar resposta e o Inter entendeu que não viria dali uma resposta positiva, o jogador não comprou a ideia, e aí o Inter já descartou alguns dos nomes, tá? Algumas conversas que o Inter abriu antes da janela já estão até encerradas. E outras o Inter está mesmo aguardando resposta. O Fabinho diz nessa entrevista, inclusive, que o Inter ele tem noção de que essa janela ela vai ter mais demora para as coisas acontecerem, porque tem uma Copa do Mundo. Então, muitos jogadores estão envolvidos lá e aí não vão definir o seu futuro. Muitos empresários estão acompanhando seus atletas lá e aí não vão tocar outras coisas, pelo menos por hora. E a janela só abre um dia depois do fim da Copa do Mundo.
Então tem bastante tempo para as coisas acontecerem, né? Apesar de o Campeonato Brasileiro parar e a gente ter essa sensação de que, ó, agora as coisas vão acontecer. Na verdade, a janela só vai abrir um dia depois do fim da Copa do Mundo. E ela vai até o dia 11 de setembro. Então tem bastante tempo ainda para tudo isso se desenrolar. Mas tem coisa que está acontecendo. Como essa conversa que eu falei, que o Fabinho já admitiu publicamente por reforços, essas conversas, na verdade, e uma negociação que está avançando bem nas últimas horas, tá? O Inter tem ciência de que o Alan Rodrigues está negociando para jogar por empréstimo no Nacional do Uruguai. A tendência é que o empréstimo seja até o final desse ano, com uma opção de compra. O que eu tenho de informação é que, e vou repetir para vocês aqui, quem está acompanhando o canal já sabe, hein? Quando o Inter dizia que só ia vender o Alan Rodrigues e isso poderia ser uma negociação para o Inter reaver o dinheiro, nada disso. O Inter sinalizou para o mercado que faria o negócio por empréstimo e o negócio está acontecendo por empréstimo. O Alan Rodrigues está sendo emprestado ao Nacional do Uruguai. Faltam alguns detalhes importantes, mas essa negociação está avançando. Pelo que eu sei, seria, repito, empréstimo até o fim do ano, com uma cláusula de opção de compra que eu não sei qual é o valor ainda. Não tenho informação de o Inter receber pelo empréstimo. Acredito que não, mas não tenho uma confirmação pelo que eu ouvi até agora. E o salário do Alan Rodrigues hoje no Inter é de 80 mil dólares, então ele ganha 400 mil reais. E o Inter terá que dividir esse valor com o Nacional, que é um ponto que está sendo discutido também. Qual é o percentual, quanto é que o Nacional paga, quanto é que o Inter paga, mas assim, repito, o Inter já tem ciência disso e o Inter já deu aval para que o negócio seja finalizado nessas bases. Então isso vai ser acelerado aí em breve, obviamente depende da abertura da janela para o negócio ser concretizado, mas muito provavelmente o Alan Rodrigues não jogue mais no Inter nessa temporada de 2026, a partir dessa negociação que está andando bem aí no mercado de transferências. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho e deixa o like, porque a qualquer momento a gente está de volta. Valeu?